Vamos ver o Monsieur Courbet. Trouxe a vocês esse quadro aqui, 1854. Ele está hoje em um museu do sul da França, em Montpellier, no sul da França, no Museu Fabre. Montpellier é uma cidadezinha importante, é interessante. Ela fica perto de Toulouse, né, lá no sul da França. Sabe que Toulouse hoje é o centro da Toulouse-Lautrec aqui, né? Toulouse é o centro da indústria aeroespacial europeia, né? A Airbus tem a sede lá, né? E o consórcio Ariane também. Mas enfim, o que acontece, né? O nome desse quadro, Bonjour, Monsieur Courbet. Bom dia, senhor Courbet. Courbet se autorretrata aqui todo de branco. Estão vendo? Olhe, né? Olhe como ele é alto. Olhe como a sombra do artista se projeta aqui. Estão vendo? É uma sombra forte, não é? Marcante. Claro que aquele já está usando a tecnologia da indústria química moderna. Ele não coloca as tintas já em tubos. Ele não é impressionista, hein? Mas ele coloca já na mochila, não é? Ele não tem um cajado na mão. Esse cajado não lembra um caminhante ou um romeiro que vai para procissões, Santiago de Compostela. Não é isso? Não lembra alguém que está peregrinando. Ele não sai da cidade e não vai procurar a vida no campo. Ele não vai atrás do vivido. Experiência. Ex, em latim, é ir para fora, gente. Ter experiência é sair de casa, sair do ninho, caminhar pelo mundo, virar um errante, um caminhante. In é vir para dentro, não é? Cuidado, viu? As pessoas não estão mais saindo de casa hoje. Isso não é piada. Quando você começa a pegar carro para ir até a padaria, o mundo está acabando. Sabia disso? Você não decifra mais a cidade, não conhece mais ninguém, não tem experiência. Turismo não é experiência. Turismo é consumo. Está tudo pronto, não está? Ai, eu vou acessar a internet. Isso não é experiência. Por quê? Porque é abstrato, compreenderam? Nós não estamos realizando a abstração ao máximo hoje em dia? Levando o argumento ao extremo. Você sabia que você pode ficar na sua casa se alimentando, pedindo coisa pelo iFood ou sei lá o quê, e nunca sair na rua? Já tem essa possibilidade, não tem? Você pode virar um albino em casa sem nunca ter tomado sol. É verdade, tem essa possibilidade, não tem? Bom, então o Monsieur Courbet é aquele que sai. Tem uma carruagem aqui no fundo, não tem? Ele usou do transporte? Não, ele veio a pé. Escolheu o caminho mais longo, mais árduo. Porque ao longo do caminho, ele foi decifrando as coisas. Como o personagem Lucien de Rubempré, que eu falei a vocês do Balzac, não é? Olha, é a somatória disso tudo. Como que ele chegou lá no passe de mágica? Não, foi assim, 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 assim. O caminhar já é o caminho. Estão vendo? É preciso inverter isso. Courbet disse, né? Nós precisamos desesperadamente lutar contra as comodidades da vida moderna, não é? Senão nos estupidificaremos. Olha, né? Outra coisa importante, tem um problema, não é? Um artista que leva ao máximo esses princípios vai ter problemas com o mercado, não vai? Quem que vai comprar essas obras? Está vendo só? Não há galeria que venda isso, a galeria quer encomendas, não é? Olha o discurso do século XIX, já estava começando, imagine hoje, não é? Ah, está vendendo quadros vermelhos, viu? O artista vai se matar desse jeito, né? Está na moda fazer temas com menininhas ou sei lá o quê. Você acha que esse homem vai fazer isso? Ele diz, né? Olha, se eu tiver 2 ou 3 amigos que se os deuses forem ricos, melhor ainda, né? Se tiver 2 ou 3 que comprarem as minhas obras, eu estou completamente satisfeito. Não tenho nenhuma ilusão de riqueza. E não há de ver que ele encontra um burguês extremamente culto, não é? Chamado Alfred Bruyas. Eu marquei o nome lá. Monsieur Alfred Bruyas. Olha aqui. O senhor Bruyas, junto com o seu empregado, o senhor Calas.
Estão vendo como eles tiram o chapéu para o artista? Gente, esse homem é rico, mas ele não tem a riqueza moral do senhor Courbet. Estão percebendo isso? Gente, o homem é um banqueiro. Ele joga na bolsa de valores. Lá dentro, quase que ele se pensasse assim, quem me dera trocar tudo por uma alma como Courbet. Olha. Então vejam, não é o burguês, mas não é um burguês qualquer, não é? É um homem que tem a sensibilidade para compreender isso. Está vendo, não é? E ele tira o chapéu, tira uma luva e faz um cumprimento. Bonjour, Monsieur Courbet. Bom dia, artista. Bem-vindo, artista moderno. Mas não é só o novo artista, é o novo indivíduo também, não é? Agora, você tem que se posicionar nesse mundo moderno, sabia disso? Não basta dizer que está em cima do muro. Quando você não toma partido, já é um partido, sabia disso? O mundo te exige posição o tempo todo, não é? Não é assim, gente? Isso é política. Não é entrar em partido, direita, esquerda, ideologia. Nada disso. É mais simples do que isso. Tá vendo, não é? É se posicionar e bancar. Senão você não tem caráter. Tá vendo? Nossa, como é difícil isso, não? Você vai perder emprego, vai brigar com família, não é isso? Isso é dane! Vai tudo acabar em nada mesmo. Você acha que eu vou vender a minha alma em troca de comodidades? Courbet não se vendeu. Claro que se acabou miseravelmente, mas aí é outra questão. Não é? E aqui o Monsieur Calas, veja. Gente, esse aqui não é um trabalhador. Esse aqui não é um burguês. Os dois estão no mesmo barco, não estão? Olha, né? Os dois são modernos, não é? Até o cachorrinho lá tá respeitoso, não tá? O cachorro não vai pular em cima do Courbet e lambê-lo de todos os lados, vai? O cachorro não tá educado assim, ó. Tá só com a língua de fora dizendo, né? Tá quase mostrando a língua no sentido de bom dia, Monsieur Courbet. Olha, todos se curvam diante do novo artista. Mas ele não é arrogante, estão vendo, né? Ele tem essa barba pontuda, como se fosse quase um persa, uma coisa assim meio estranha, estão vendo, né? Olha, né? Um ser meio enigmático, não é? Mas ele não posa como o dono da verdade, né? Ele sabe o que ele viveu, só isso. E não quer ensinar ninguém. Atenção. O que faz então o Courbet? Nós vamos ver agora um pouco da obra dele, certo? Finalmente nós vamos poder vê-lo. Fez sentido isso? Ainda está abstrato, nós vamos ver a obra. Não é? O mundo do Courbet é o mundo da Franche-Comté, é um mundo camponês. Não são pinturas fascinantes, não são cores maravilhosas, tanto que as pessoas vão ao Museu d'Orsay, em Paris, onde tem as grandes obras do Courbet, e as pessoas, nossa, mas eu não vi o Courbet lá. Claro que não, porque ela é tão sem graça que você não prestou atenção. Diante de um Monet, de um Renoir, de um Van Gogh, não é? Com aquelas cores, né? Ele fica desse tamanhinho, tá vendo, né? Então, atenção, mundo camponês, ele pinta os ritmos da natureza, como vocês vão ver, não é? O tempo da lentidão, ele não pinta, ele tem horror à consumação do tempo, ele não pinta o mundo da fábrica, o mundo da cidade, não é? O mundo de Paris, exposições universais, não é? Ele não é um pintor desses temas. Bom, do mesmo jeito, não é? Sem nenhum heroísmo, cores geralmente escuras, não é? Lembra quase um pintor do século XVII, olhem, né? E para deixar isso claro, olhem ali a Franche-Comté onde fica, estão vendo? Perto da Suíça. Olhe, Besançon, aqui é a cidade. Olhe, Ornans, é esse lugar esquecido por Deus aqui. Você acha que isso é heróico? Sabe o nome desse quadro, não é? Após o almoço em Ornans. Pronto. Após o almoço em Ornans. Olhe, né? Então, atenção. O que vocês estão vendo aqui?
não é um anticlímax da narrativa. Eles já almoçaram. Agora estão de bode, como se chama. Não é assim? Olha, né? Olha esse cachorro. Você acha que ele é um bicho heróico que vai correr atrás de javalis? Pelo amor de Deus, olha a preguiça. Não é? Do mesmo modo, quem são esses personagens? Todos eles pertencem à biografia do Courbet. Ele conhece essas pessoas desde a infância lá na Franche-Comté, não é? Esse daqui é o pai do Courbet. Esse é o tio dele. Esse é o músico local na Rabeca entretendo as pessoas. Esse era um senhor, não é? Lá de Ornans, que havia perdido a esposa. No mundo patriarcal, quando o marido perde a esposa, a vida dele acaba, não acaba? Ele depende dela, ela faz tudo para ele, não é assim? E ele se torna alcoólatra. Olha. Preciso contar tudo isso para o quadro funcionar? Não, eu não preciso. O quadro tem uma força em si mesmo. Estão percebendo isso, gente? Olha, né? Ele não fala sobre a grande história da França, fala? Não. Ele fala sobre criaturas que podemos chamar de anônimas para nós, tem importância para o Courbet, mas para nós, não. Estão vendo? Mas olhe, né? O quadro tem uma beleza plástica em si mesma. Olha a relação dos brancos com os negros. Olha a toalha com o fundo. Estão vendo? Olhe toda a descrição dos personagens. Não tem não existe um estudo psicológico de cada um deles. O pai, olhe como ele está olhando de maneira melancólica e bonita para a música. O outro senhor está fechado em si mesmo, não está? O de branco está mais alegre acendendo o seu cachimbo. Olhe toda a poética em volta disso. Estão vendo, né? Mas não tente perguntar para esse quadro coisas que ele não pode responder. Olhe, né? Ele não fala sobre os grandes reis da França. Porque não é o mundo do Courbet. É outro. Olhe, né? E aqui, esse grande quadro. Está no Museu d'Orsay. Ele acabou de ser restaurado agora, esse ano, começo desse ano. Está exposto no Museu d'Orsay, perto de um outro que nós veremos. O tamanho dele, 3 metros de altura, por 6,50 metros de comprimento. 3 de altura, olha ele aí. Olha só. Sabe o nome dele? O Enterro em Ornans. Foi quando o avô de Courbet foi enterrado em Ornans. É a morte, não é, de Sócrates? Não. Não é? É Napoleão Bonaparte? Não. É a morte heróica? É a morte do imperador Augusto? É a morte do meu avô. Certo? É quando eu compreendi o que é morte. Perceberam? E eu não heroizo o tamanho do quadro, não o tema. Ele não tem um tamanho imenso, gente. Não cobre a parede inteira. Não é? Olha o formato dele. É quase uma afirmação plástica de uma nova pintura, não é? Olha o tamanho imenso dele. Voltando, olha aqui. Vejam, há muitos personagens. Nós poderíamos até fazer um jogo de quem é quem, né? Todos eles são conhecidos, né, da comunidade do Courbet em Ornans. Sobretudo o pai do Courbet está aqui perto, a mãe também, a avó. Olhe, né? Certamente este foi o padre que batizou o Courbet. Estão vendo, não é? Olha a cova aberta. Estão vendo o caixão? Eu não. A cova está aberta, está esperando por alguém. Quem será? Estão percebendo como ao falar de uma experiência vivida, isso cria um enigma que se universaliza? Olha, né? Estão percebendo, gente? É uma pintura difícil, ela não é totalmente... Ela não se entrega fácil, tá vendo, né? Mas ela está afirmando uma nova atitude poética diante disso. Olha, né? Aquilo que eu falei, olha a paisagem, é típica de uma espécie de outono,
Os personagens também, não é? Vejam, não é? Alguns já estão se retirando, não sabemos se o caixão já está lá dentro ou se vai ser colocado ainda. O que importa não é o caixão, o que importa não é quem está enterrado, é a morte que está aí. Mas a morte só faz sentido se você qualificar a morte, compreendem? Do que você está falando, não é? Está percebendo, gente? Ele sentiu isso, então ele pinta isto. Mas isso se remete a uma outra questão. Sabe o que é a morte? Você vai ter que inventar o sentido dela para você. E não venha me ensinar o que é. Ai, porque o amor é... Certo, não é? O meu amor não é o seu. Olha o ponto que ele está chegando. É curioso também, é claro, é um quadro de 1850. Mais uma vez, vejam as dimensões dele, absolutamente extraordinárias, não é? Olhe, né? E do mesmo jeito, ele é quase prosaico, não é? Não é uma descrição da vida cotidiana. Antes do intervalo, queria mostrar outro. Se esse não chocá-los, é melhor a gente abandonar. Sabe o nome desse quadro? A Toalete da Noiva Morta. É uma tradição provincial da Franche-Comté. No Brasil era assim também no interior, até em São Paulo, há pelo menos 40 anos atrás. A moça ia se casar, mas ela faleceu. Todas as mulheres da comunidade se reúnem para dar banho no corpo, prepará-la para o velório. É um ritual de despedida. A morte não é um tabu para essas pessoas. Quando falecia um homem, um menino, os homens é que faziam isso, sabia? Gente, vocês sabiam que se velavam os corpos em casa? O caixão era colocado na mesa de almoço e de jantar. E depois, à noite, as pessoas ceavam lá em cima. Não era o tabu. Estão vendo, né? Para nós, a morte hoje é uma coisa abstrata, não é? Eu tenho amigos que não levam filhos para velórios. Eu digo, você quer fazer de parar com isso? Você está criando um mito, não está? Você não está criando um fantasma? Sabe o que te dá medo? O que você não percebe. O que você não vê te dá medo. Você está criando medo nessas crianças. Todo mundo não vai morrer um dia como nasceu? Até aquela planta coitada ali fora? Qual é o problema? Por que você é diferente? Quer fazer o favor de parar com isso? Ai, pelo amor de Deus. Estão vendo, né? Estão percebendo? Nós somos escravos das abstrações. Não é? Isso te dá medo. Não é chocante uma coisa como essa? Não é? Veja, até para os parisienses era 1855. Em Paris não se fazia mais isso. Nossa, como eles têm coragem. Olha, né? Gente, hoje a tendência não é nascer no hospital e morrer no hospital. Só técnicos cuidam disso, não é? Você somente vê assim, não gosto de ver, é triste, né? Tem uma artista amiga minha que diz, né? Eu não sei mais o que fazer. As pessoas não querem comprar as minhas obras porque dizem que são tristes. Só querem coisas alegres para a casa delas. Mas eu não sei pintar coisas alegres. O que eu vou fazer? Eu disse, minha filha vai vender pastel na feira. Que você não vai conseguir... Não é uma regressão? É para vocês pensarem nessas coisas. Mas olhe, então vejam, a toalete da noiva morta. Olhem só aqui, né? E tudo isso sendo preparado para esse universo. Tudo bem até aqui? Vejam, não é? Os mineiros. Você sabia que é daí que vem a riqueza da França? É do pai e do filho, levando a marmita. Olha a marmita lá, estão vendo? E eles comem bastante, porque trabalham muito, né? Olha, né? Quebrando pedra. Quem são eles? Não interessa, eles não são heróis, eles são anônimos. Estão vendo? É a força motriz da França, não é? Pense em milhões de pessoas trabalhando assim. É daí que vem o carvão, não é? Do fundo da terra. Daí também não vem o minério.
Daí também não vem toda a matéria-prima para as fábricas. Ó, fábrica! Parece um ET que cria tudo aquilo, não é? Estão vendo, não é? Vejam. É do sacrifício de vidas humanas que vem a cidade. Olhe, né? E eu preciso ter a humildade de ver isso. Quando eu vejo isso, eu, Courbet, você eu não sei. Quando eu vejo isso, isso me comove. Né? Eu lembro que isto é a economia capitalista. Tá vendo, não é? E aí eu vou pintá-lo. E aí ele se torna outra coisa. Olha o jogo dos amarelos. Não tem uma sinfonia de amarelos aí? Ele não usa poucas cores. Tá vendo? Não são cores escandalosas, não é? Tá vendo? Ele usa poucas cores. Você tem que prestar atenção neles. Olhe, sapatos gastos, não é? Calça toda, como fala, remendada, não é assim? É a verdade deles, não é? Eu não posso idealizá-los. Olha, tá rasgado lá, não tá? Ah, eu vou pintá-los como heróis gregos ao lado, não é? De uma Nike alada, não é? Com uma balança produzindo riquezas. A academia pinta assim. Isso é uma alegoria. Ele vai dizer, a vida não tem ensaios e nem alegorias. E só há uma chance. Entre no palco e saia dele. Não tem ensaio. Dura, mas é a verdade. Por isso ele é chamado realista, compreenderam, gente? Está fazendo sentido para vocês isso? Para nós pode ser banal isso aí. Mas é a primeira vez que um artista na França está pintando esses temas com essa força. Olha com o que ele está rompendo. Com muita coisa.